Vamos agora pra ele, que vem, né, tem uma temporada a cada lua. E tô falando do Exorcista Azul, a Ona Exorcist, com a sua terceira temporada, Jesus Amado. Eu não lembro se as primeiras e a segunda temporada tinha, assim, um problema parecido com essa terceira. Mas o que fizeram com ele nessa terceira, Jesus Amado, que coisa, assim, gritante. E nessa temporada a gente tem o problema dos Illuminati. Sim, e na quinta temporada provavelmente é dos reptilianos. E é só um Battle Shonen esquisito, cara, porque o maior problema dessa temporada é que esse anime é muito chato. Eles conseguiram fazer um Battle Shonen, que teoricamente é legal, com porradinha, personagens que gritam, que faz um monte de comediazinha, ser insuportável. Como que eles conseguiram fazer um negócio desse? Maurício, explica. Com um time, uma direção completamente pavorosos que resolveram dar muito tempo para determinados personagens que são tudo menos interessantes nessa série. Tipo, a gente passou um terço dela olhando pro cientista maluco abusador. Cara, aquilo foi intancável. Intancável. Tipo, eu entendo. Ou melhor, eu tô tentando entender o que essa temporada tentou fazer. Porque, teoricamente, você tem o Shima sendo o agente duplo. Você tem o cientista maluco sendo o cientista maluco do estereótipo que o Maurício tanto ama. Aí você tem. Aí você tem os Illuminates. E você tem Tokyo Ghoul do nada. Você fala, cara. Resident Evil, no caso. Aí você fala, caralho, aconteceu tanta coisa, que não é tanta coisa assim, mas aconteceu algumas coisas. Eu chego no final da temporada e falo, pra quê? Por que você me contou essa história? O que eu acrescentei dentro do universo de Aona Exorcist com todas essas passagens? Muita coisa. Muita Não, coisa? ironicamente, muita coisa. Porque aqui começa a se desenrolar parte do... Aqui falando, falando da pessoa que acompanhou por muito tempo o mangá de Aona Exorcist, acompanha até um pouquinho mais pra frente. Então, esse arco ele é teoricamente importante porque ele vai pautar o conflito futuro a partir de agora, onde a gente teve mais ou menos a introdução do nosso grupo de protagonistas, e agora a gente vai ter, de fato, os conflitos grandes, os grandes conflitos e o grande grupo de vilões da série e os conflitos envolvendo demônios aparecendo no mundo e os problemas que isso causa, porque meio que o corpo dos demônios não consegue ficar muito tempo no mundo, tem uma série de problemas aí, e esse arco meio que é o início dessa nova fase de Aona Exorcist, em que meio que aqui a gente vai ser apresentado nossa nova organização que vai antagonizar tudo isso e vai ser entre aspas, a vilã, mas meio que eles querem dar um tom de cinza para isso, ou pelo menos originalmente a ideia era para ser dado um certo tom de cinza em cima disso. Só que a produção disso daqui, ela foca tanto numa coisa que era tão caricata, tão maniqueísta, tão insuportavelmente chata, que eu não sei se é por causa da mídia mangá você ter uma velocidade de leitura muito rápida e muito variável em função da sua própria experiência pessoal ali lendo os quadros. A exposição de alguns personagens que em sua própria concepção já são muito ruins, vulgo esse maldito estereótipo idiota de cientista que eles têm aqui, você meio que deixa de lado em função de outras coisas ali, da história, de outros enquadramentos de cena e tudo mais, é uma leitura muito mais rápida, isso acaba não sendo tão perceptível no mangá, ou pelo menos eu não lembrava de que era tão ruim assim, mas, meu amigo, como que se esforçaram, como que conseguiram deixar esse negócio assim, como que a direção morre em muitos momentos aqui. É que aí você tem um problemaço, né? Porque, primeira coisa, tem dublagem, né? Então, no mangá não tem dublagem. Então, tu não ouve a voz irritante do cientista. Na verdade, o estereótipo de cientista é elevado à enésima potência, né? Porque ele é cientista,
gordo e abusador. Pô, isso daí é o clichê de vilão merda de uma porrada de anime ruim. Aí ele tá ali, exatamente, cagado e cuspido. Como se fosse um anime ruim, que em tese não era pra ser, né? Porque de fato, tu tem ele de um lado, mas agora que depois que a gente terminou a temporada, eu olho pro outro lado e eu vejo o Shima. Eu falo, cara, projeta desde o primeiro episódio dessa temporada até o final. Tira o Shima. Acabou o anime. Acabou o anime. Eu tava até brincando, pô, o protagonista mudou, o protagonista é o Shima. Porque ele carrega o anime inteiro. Ele gera conflito desde o primeiro episódio. As dinâmicas dele geram conflito. Todo o roteiro tá em volta desse personagem. E assim, esse personagem, pela própria direção, ele muitas vezes é escanteado. Tu tem pouco desse personagem. Pouco tempo de tela no sentido de agregar mais informação sobre ele e sobre perspectiva. Porque eu até comentei que, pô, ele é o Coringa, pô. Ele é o agente duplo, mas ele tá se divertindo na função. Ele tá pirado já. E ele é um tipo de personagem que você consegue explorar mais. Porque ele te dá mais possibilidade nesse sentido. E ele é um personagem que carregou a narrativa desde o primeiro episódio. E aí tu vê os outros personagens tendo dinâmicas de diálogo com ele, tendo essas dinâmicas em primeiro plano, e ele simplesmente joga pra debaixo do tapete a maioria dos conflitos por meio de... ou de forma subjetiva, pra não chegar no ponto de conclusão, ou de forma superficial, de o personagem literalmente não entrar em conflito com ele. E quando entra em conflito com ele, os caras resolvem com piadoca. Então, não anda. Então, tipo, tu tem literalmente o cara que move todo o roteiro na tua frente, ele tem as respostas, e tu literalmente não consegue tirar nada dele. Porque, eu não vou torturar ele, eu não vou fazer aquilo, ele é o nosso amigo. E a narrativa não anda, a narrativa trunca. E tu literalmente precisa dele em primeiro plano pra narrativa andar. E a narrativa só anda quando ele quiser, porque ele vai lá, chega no personagem, fala uma informação, a narrativa anda. E aí gera os conflitos. O conflito que ele tem, que o nosso protagonista, que eu não vou ficar citando o nome dele, porque ele não merece nem ter o nome citado, porque ele nem protagonista é. O conflito que ele tem de não matar ser humano, quem imputa ele é o Shima. O Shima fala pra ele, tu vai matar alguém? Se tu quiser enfrentar a gente, tu vai ter que matar alguém. O conflito dele, quem coloca é o Shima. O conflito do irmão dele, quem coloca é o Shima também. Porque ele vai lá e fala, o cara me passou a informação, é isso mesmo? Tu não quer contar pra ninguém? Então assim, tu vai vendo os conflitos que tu mesmo falou que é importante pro próximo arco. Quem coloca isso é o próprio Shima. Então assim, todos os conflitos que são importantes dos personagens e do núcleo de personagens que a gente tem ali, coloca. Assim, ele é um ponto que eu não tenho que falar como negativo ou que pra ponderar, porque ele é literalmente uma das poucas coisas que se salva. E o problema desse arco é que literalmente os outros personagens, na hora deles criarem dinâmica entre eles, é inexistente. É inexistente. Então assim, quando tem o Shima em cena, a narrativa de fato anda, você tem bons momentos de conflito, você tem bons diálogos que calcam o personagem. Quando ele sai de cena, se metamorfa e vira um furdúncio, ninguém sabe de mais nada. É perna pra quem te quero. Então assim, não dá pra uma narrativa como Blue Exorcist chegar nessa temporada e ser carregada literalmente por personagem. Ou um personagem sustentar toda a dinâmica de toda a narrativa. E aí, aí fica esclarecido o ponto negativo. Porque se ele faz tudo isso e outros personagens não fazem nada, ou não tem conflitos pra eles se desenvolverem que não envolva esse personagem em si, aí é complicado, porque o personagem ele fica à mercê. E quando tu tem essa possibilidade, os caras vão fazer literalmente brincadeira na piscininha, e ele fica fazendo várias piadas no sentido de, agora a gente vai ter um conflito. Aí ele vai lá, faz a quebra da piada por causa da piscininha, porque ele quer subir. E aí tu perde oportunidade. E aí cansa. Cansa, porque a narrativa não anda. Cansa, porque ele fica fazendo piadinha e fica reciclando situações. E aí ele cria perspectiva, cria tensão, quebra a tensão, piada. Quebra a tensão, piada. E aí tu chega no final de todos os episódios dessa temporada e tu fica maluco. Porque a narrativa não anda, os personagens secundários não são desenvolvidos, os conflitos dos personagens também não andam aos 45 do segundo tempo por causa dele, porque ele aparece em cena. Então, assim, são poucos momentos dessa temporada que de fato te instigam. Que de fato, legal, informação, legal, contexto de personagem, sabe? Então, tirando o momento da Kyuubi e o momento do Shima, que são os momentos que eles aparecem em primeiro plano, e tendo que aturar o cientista maluco, muito complicado, porque o núcleo principal de personagens não são esses. Uma foi sequestrada, o outro é o sequestrador, e eles são os que sustentam a narrativa e sustentam a dinâmica. E eles não são o núcleo principal. Aí não dá, cara.
É isso. O Igor falou um ponto que é muito interessante, que acho que aí o Thunder responde uma pergunta que o Thunder colocou desde o começo, se isso é uma dinâmica que é desde o começo de Alan Exort. E nesse sentido, o fato dos personagens secundários serem mais interessantes que o próprio protagonista, de fato. Eu acho que a gente pode colocar isso desde o primeiro episódio, porque o nosso protagonista aqui, ele mudou muita pouca coisa desde a sua concepção original. Meio que ele vai ser forçado a mudar os trancos e barrancos a partir de agora. Mas, como o próprio Igor já pontuou, o negócio não se ajudou. Não se ajudou porque estava todo mundo morto. Tirando o nosso amiguinho assistente Duas Caras. Cara, é até mais difícil, porque a Onyx Zort, eu não sei se isso é no original, mas ele se sabota muito, cara. Além de tudo isso, o que fizeram, quer dizer, o que não fizeram com a Izumi aqui é sacanagem. Beleza, a garota, teoricamente, é o arco dela. De uma boa parte, o arco é dela. Ela tem conflito familiar, ela tem conflito com a irmã, com a mamãe, com os poderes dela. Você fala, nossa, não lembro de nada. Vim pra essa temporada, tem essa personagem aqui. Ok. Como que tu vai contar a história do problema dela, vivenciando as etapas dela, pela perspectiva do vilão? Que ideia de jirico é essa? Porque, teoricamente, de novo, é para ser o arco de introdução. Então você usa ela de bode expiatório para fazer a introdução desses Illuminates e para botar o construção do Shima. Entendi. Então ela é só o bode expiatório para fazer o plot rodar. Por quê? Porque tem um plot ali do Lucifer, do porquê que ele criou os Illuminates, porque que ele tá sempre com o soro na cama. Porque ele tá todo fodido. E daí você concatena isso com o motivo dele ter tentado sequestrar a Kyuubi, dessas questões dos plots que eu vou vir mais pra frente. E isso aqui é literalmente um arco de transição. Não que isso seja motivo para passar pano, né? Dá para fazer um arco de transição melhor. Se você quer pegar uma personagem para botar foco no arco de transição, dá foco nela, caramba. Mas o resultado é esse. Então, mas o ponto que você colocou, Thunder, não é um problema. Se o personagem, se o cientista maluco fosse de fato um personagem e não um estereótipo, não teria problema. Daria pra construir da perspectiva dele de que ele fosse o personagem. Mas é mais difícil fazer assim. Da forma como ele é, não dá. Não dá. Sim. Mas, cara, tipo, beleza, concordo contigo. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas como que você faz sendo que você não sabe fazer isso? Entende? Tipo, não tem como. Tem como. Se não sabe fazer, não faz. E aí ele mostrou que não sabe fazer e fez essa atrocidade toda, cara. E no final do dia, é o Shima, é o único personagem que se salva aqui. O resto, ou foi escanteado, ou... Nossa, esse personagem desistiu, né? Ou ele só tava gritando alguma piadoca de reencontro de todo mundo, onde, por algum motivo e alguma coisa super pessoal minha, o cast de personagens principais de Onyx Zort são extremamente sem graça. Mas é porque eu não gosto muito dessa comédia gritada dele, mas até aí, enfim, fica pra lá. Cara, sendo muito legal pra ele, né, com tudo que foi essa terceira temporada, eu dou um 3. Cara, direção horrível. Tu tem literalmente nos últimos episódios o personagem, ele vai assim, cara, ele não consegue agregar impacto, ele não consegue criar tensão direito, ele quebra a tensão pra fazer piada. Acho que um dos poucos momentos em que ele mais acertou foi um momento que aí também não teve muito trabalho de direção, mas pelo menos ele não destruiu a cena, que foi o momento da garota reencontrando a irmã, e aí a trilha sonora carrega, vai que é tua, mas assim, sem contar que outros momentos também, pô, o personagem correndo com a cabeça do Minecraft, nossa, aquilo é assustador de ruim, cara, pelo amor de Deus. Então assim, você tem muitos elementos da própria produção e da própria direção nas cenas que, cara, é muito triste. E uma das poucas coisas que salva além do Shima é a questão da trilha sonora, porque Saone e Kota Yamamoto, eles tentaram muito, comporam ótimas músicas
que não foram tão bem utilizadas assim em alguns momentos. Em outros momentos, a coitada da música tá levando o episódio inteiro, então, olha, conflito na cena. A trilha sonora tá lá, tá falando pra você que tem conflito na cena. Aí, literalmente, opa, você é um cara legal, né? A trilha sonora muda subitamente e agora é uma trilha sonora feliz. Nossa, que trabalho de direção nojento! Nojento! Caga com a trilha sonora. Então, assim, considerando isso, eu ia dar 4 por conta da trilha sonora. Porque de fato é uma boa trilha sonora e por conta do Shima. Mas o uso de trilha sonora também é exorbitantemente ruim. Porque eu ver essa cena em um determinado momento que de fato é muito importante ele utilizar a trilha sonora dessa forma, 2 faixas, e não ter a capacidade de intercalar entre uma e outra, de não fazer nem o uso de silêncio para intercalar as trilhas sonoras, para não ficar tão brusco e visível a mudança da faixa, pô, é amadorismo. Então assim, 3. 3 é uma boa nota. Mais nada a comentar. Na verdade, 3 é uma péssima nota, mas... Não, é uma boa nota. É uma boa nota. Pra ele é.